a gente conseguir trazer também outros assuntos aqui em pauta, a gente acabou não discutindo ontem, né, na segunda-feira, sobre a questão das joias, né? A gente não conseguiu discutir com detalhes, né? Mas a Polícia Federal avalia chamar a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o ex-presidente também, Jair Bolsonaro, para prestarem o devido depoimento nessa investigação sobre os presentes de luxo que foram apreendidos pela Receita, né? E a ex-primeira-dama tem sido aconselhada a submergir aí após a divulgação dessa informação, o imbróglio todo envolvendo a apreensão das joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente, a ex-primeira-dama também, não é? Até o partido, né, o PL está envolvido também, ele avaliava promover um evento nessa semana agora, que é o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, amanhã, portanto, né? Então o partido estava pensando, né, avaliava ali em promover um grande evento em torno da figura da Michele Bolsonaro, mas acho que não é o timing agora, não é, Zaidan? Ô Danilo, ainda há muita desinformação, mas eu tenho a impressão que a Michele, ela foi usada nesse episódio e é preciso saber quem usou. O Bento Albuquerque e o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, precisam esclarecer esse assunto, não é? Porque a reação dela, de que nem sabia da existência dessas joias, e as joias não vieram com ela. Então, foram, na verdade, duas remessas. Uma estava com o assessor do Bento Albuquerque, e o restante na bagagem do próprio Bento Albuquerque. E esse restante, só um ano depois, é que ele foi incorporado ali ao acervo presidencial, o que estava com o Bento Albuquerque. E a outra parte foi aquela que foi detectada no aeroporto. Porque isso é muito simples. Não é incomum nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Bahrein, no Catar, não é incomum que visitantes recebam esse tipo de presente. Poxa, mas é muito caro. Sim, mas para eles é tranquilo. Em 2003, se não me engano, mas o Lula, claro, já era presidente, ele fez uma viagem aos Emirados Árabes e a dona Marisa, esposa do Lula, recebeu um presente da esposa do emir, lá dos Emirados Árabes. Então, o que ela fez? Ela recebeu o presente diretamente, ela comunicou e aquilo passou para o patrimônio do Estado, né? Então ficou como um presente dos Emirados Árabes, provavelmente presente pessoal da esposa do emir, para o Estado brasileiro. Ela não ficou com as joias. Teve até uma reportagem da Folha na ocasião. Ela fez toda a tramitação correta, não é? Então não é incomum quando eles dão esse tipo de presente, não é uma coisa, olha, que esquisito. Não, chega a ser até costumeiro. Só que aí você tem duas possibilidades. Se o presente é para o Estado brasileiro, não para o presidente ou para a esposa do presidente, mas para a presidência como instituição e não para a pessoa física que ocupa a presidência naquele momento, se é para a presidência, você tem um acervo da presidência, não é do presidente da ocasião, é da presidência, da instituição. E vira acervo do Estado, né? E aí você não paga imposto, você traz e aquilo é incorporado aos bens do Estado, ao acervo da presidência, mas não é do presidente. Se é um presente pessoal, ó, isso aqui não é para o Brasil, isso aqui é para você. Quem dá o presente tem todo o direito. E você tem o direito de receber o presente desde que declare. Inclusive o imposto é pesado, Danilo, são 50%. Se o troço vale mais de 16 milhões de reais, estamos falando aí de 8 milhões e mais um cascalhozinho de imposto. É uma pauleira, né? Você tem de vender aquilo para pagar o imposto. Mas é o que está na lei. Você tem de declarar. O sujeito ia passando com a sua bagagem sem declarar coisa alguma. E aí você tem aquelas escolhas aleatórias, ou então aquela percepção, né,
do pessoal da Receita, também da Polícia Federal, aquele sujeito tá meio nervoso, né? Tá muito apegado à mala. Eles têm todas essas manhas ali. E isso para diversas situações, para quem tenta entrar com droga e tal, é uma escolha aleatória, não dá para olhar a bagagem de todo mundo, né? Senão não acaba. Então eles fazem escolhas aleatórias e vão muito pela observação ali pessoal, né? São experientes. E escolheram esse sujeito e estavam lá joias. E aí, o auditor da Receita que cuidou desse caso, ele teve uma atuação perfeita. Porque ele sofreu muita pressão para liberar, para dar um jeitinho, para deixar para lá, para devolver, tá tudo bem. Tudo... Não, ele falou, não. Existe uma norma e essa norma tem de ser seguida. Eu sou pago para cumprir a norma, fazer com que ela seja cumprida. Então ele foi perfeito, ele não tinha nada que liberar mesmo não. E tudo indica, houve muita pressão para liberar. Agora, a outra parte veio com o Bento Albuquerque, ministro de Estado, tal, já é muito mais difícil que ele seja abordado, né, no aeroporto. E entrou com aquele troço, depois aquilo, um ano depois foi incorporado ali ao acervo da presidência. Então o Bento Albuquerque, inclusive ele está sendo já, o seu endereço fiscal, né, está sendo procurado pela Receita. A Receita não é polícia, não sai, ela vai no endereço fiscal para entregar, olha, uma intimação, o senhor precisa explicar isso aqui e tal. Ele é a figura-chave. Primeiro porque uma parte estava com ele, segundo porque a outra parte estava com alguém ligado a ele. Então ele tem de explicar. E aí ele tem de dizer, não, isso aqui era para o Bolsonaro, não, isso aqui era para o Estado brasileiro, tanto que aquela parte que estava comigo foi incorporada ao acervo da presidência, porém, um ano depois, o que é esquisitíssimo, e essa outra parte aí, a que estava com o assessor, e que esse assessor foi abordado e encontraram as joias, isso aí está sem explicação. Mas não se deve descartar que a Michele Bolsonaro não sabia de nada. Talvez o Jair Bolsonaro soubesse, talvez o Bento Albuquerque, certamente, porque estava com ele é o cara que mais sabe dessa história. Eles precisam ser ouvidos, não é? Agora, jogar a bola para ela, não, isso aqui era um presente para a primeira-dama. E aí está tudo resolvido. E aí ela diz, mas eu nem sabia desse troço, nem sabia que existiam essas joias. Tanto que ela chegou a pedir, por intermédio de seus advogados, que as joias fossem devolvidas à Arábia Saudita. E agora ela, inclusive, trabalha com a hipótese, quer ser convocada para esclarecer o negócio. Agora, o Bento Albuquerque é a figura-chave, ele tem de ser escutado, tem de ser ouvido, ele tem de explicar esse troço. Acho que ninguém melhor que ele para explicar. E o Bolsonaro. Porque, ainda que ele diga, não, eu nem sabia, eu viajei para cá sem saber, o Bento Albuquerque é que sabia disso aí. Mas e as pressões depois que houve para que a Receita liberasse as joias? Ele não sabia? Então, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Bento Albuquerque precisam dar explicações, né? Só para complementar, né, Zaida, antes do destaque aqui da Aline Carlin Cordaro, depois queremos ouvir a Aline. E depois o nosso tema de abertura, o diplomata, né, o Christian Vargas, o terceiro integrante dessa comitiva do Ministério de Minas e Energia, que viajou à Arábia Saudita em outubro de 21, né? Ele afirmou ter retornado ao Brasil carregando apenas artigos pessoais, que ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos não portava itens oferecidos como presentes oficiais ao governo Jair Bolsonaro, né? Disse que as funções dele eram estritamente de assessoramento político-diplomático e não incluíam aspectos logísticos e de protocolo, como troca de presentes, que ficavam a cargo justamente do ajudante de ordens do ministro do Bento Albuquerque, titular da pasta, não é? Então tem muita coisa ainda para a gente entender sobre essa situação. Claro. A própria Michele Bolsonaro afirma que, como mulher traída, entre aspas, né, foi a última a saber que as joias teriam sido enviadas a ela de presente pelo governo da Arábia Saudita, que não teria também a menor ideia de que os objetos preciosos tinham sido apreendidos pela Receita Federal há mais de um ano e que o governo Jair Bolsonaro se mobilizara para tentar reavê-los, né? Diz que não sabia nada disso também. A gente segue acompanhando, né, os próximos episódios aí dessa história.